para falar de futebol carioca. Vamos começar a falar do Flamengo, que está se preparando para o jogo contra o Vasco pelo Brasileirão. A gente vai conferir agora as novidades. O time do Flamengo se reapresentou após a vitória em cima do Sport na quarta-feira pelo Brasileirão. O rubro-negro embalou e está em terceiro, a 3 pontos do líder Atlético Mineiro. Os titulares fizeram um tradicional trabalho de fortalecimento na academia. Já os reservas participaram de uma atividade tática em campo. Isla, que tinha sido desconvocado das eliminatórias por ainda testar positivo para o coronavírus, fez um novo teste com resultado negativo e segue para se juntar à delegação do Chile nesta sexta. O Flamengo encara o Vasco na próxima rodada com os atacantes em situação bem diferente. Enquanto Pedro vem de uma ótima fase, Cano amarga um longo jejum. O vascaíno não marca 6 jogos, 4 deles pelo Brasileiro. Já o flamenguista balançou a rede 6 vezes nas últimas 5 partidas. Em toda a temporada, Pedro disputou 28 jogos, 13 deles como titular, e marcou 14 gols, uma ótima média de 1 gol a cada 87 minutos em campo. Flamengo e Vasco jogam sábado às 5 horas da tarde em São Januário. Muito bem, boa tarde, meninos. Casimiro deu uma emagrecida, o que houve? Mentira, é o Vene Casagrande de novo aqui com a gente. Boa tarde, Vene, seja bem-vindo, jornalista do Jornal Dia. Tem o seu canal, me fala uma coisa, Vene, é sobre o Flamengo ou sobre futebol, carioca e também Flamengo? Eu ia te perguntar aquele dia, a gente não conversou sobre isso. Bom, Fernando, obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite novamente. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Pedro Certeza. Sobre o meu canal, eu só estou falando sobre o Flamengo. Eu decidi adotar essa estratégia, então eu só trago notícias lá no meu canal, Vene Casagrande, apenas sobre o Flamengo. Canal Vene Casagrande, lá você tem todos os furos do Mengão, ele é sempre o primeiro a falar as novidades do Flamengo. E aí eu te pergunto, Vene, o Flamengo que não vai ter o Isla agora, né? Porque conseguiu no último jogo, porque ele ainda testava positivo e o protocolo do país, do Chile, não permitia a entrada dele, mas agora ele pode entrar e ele vai servir sua seleção, é isso? Exatamente. Ele já até viajou, inclusive, ele postou uma foto nas redes sociais, já embarcou para se apresentar à seleção chilena, mas o Flamengo está bem servido. Tem um jovem Mateuzinho na lateral direita para substituir o chileno. Aí vocês vão me perguntar aí na reserva, o João Lucas machucado, mas tem o René que sabe fazer a função muito bem na lateral direita, como já foi feito anteriormente. Exatamente. Ô, Felipe Ruggeri, boa tarde. Felipe, como vem então esse meio de campo do Flamengo, né? Tem algumas ausências, também o Everton Ribeiro na seleção brasileira. Tem mais alguma ausência? Tem o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Isla, o Rodrigo Caio também na seleção, né? Eu acho que ele vai vir com um time muito parecido com o que jogou e venceu bem, né, o jogo contra o Sport. 3-0, sem muitos problemas, né? O Pedro jogando demais. E a dúvida é sempre ali, ele gosta muito do Diego, então ele sempre dá oportunidade para o Diego. Mas tem outros jogadores disputando a posição. Tem o Lincoln que está numa fase boa, tem o Michael. Olha só, o Lincoln está numa fase boa, hein? Eu até estava pedindo... Você tá com uma perseguição inacreditável. Eu pedi o Lincoln, eu falei, eu acho que o Diego, ele já ainda não rende... Na hora de elogiar o Lincoln, você critica o Lincoln no seu elogio. É o morde a sopra, pô, é morde a sopra. Não, ele assim, realmente, tá numa fase boa, inacreditável, porque ele é horroroso, entendeu? Ele não consegue. Não, eu não falei isso, eu acho que ele tem potencial, ficou muito tempo ali nos profissionais sem jogar, né? Jogava muito pouco e acaba que não desenvolveu tanto futebol, subiu muito cedo. Essa é a minha opinião, mas tem uma galera. Eu acho que vai o mesmo time, inclusive com o Gustavo Henrique mantido na zaga, que jogou muito bem. A única alteração deve ser o Mateuzinho no Isla mesmo, Fernanda. Ô, Pedro, certezas, que saudade eu estava de você. Não que eu tava... Não estava torcendo pelo seu retorno, por conta daqueles problemas geográficos em relação à sorte ao Botafogo. Mas é sempre bom tê-lo por aqui. Espero que seja um Skype direto de São Paulo ou até Minas Gerais, não sei. Pedro, certeza? No fim de semana ele viaja de novo, Fernanda. Fica tranquilo. Eu não vou revelar minha localização, não. Porque se eu falar que estou no Rio, vão pessoas virem aqui bater na minha porta, Fernanda. Ô, Pedro, certezas? Pedro versus Cano. Sem clubismo, quem vai se dar bem? Sem clubismo. Fernanda, sabe o que eu tô... Eu cheguei numa conclusão. Eu viajei, né? E eu fiquei lá sem muito o que fazer, né? Não fiz o programa, fiquei pensando na vida. Eu cheguei à conclusão que não vai dar para parar o Flamengo, cara. Tá me deixando muito triste isso, inclusive. Tá me deixando um pouco bolado.
Eu cheguei, os caras estão voltando a ganhar tudo, voltaram a ser brabo. Ah, o Gabigol saiu, entrou o Pedro. É inacreditável, cara. É inacreditável. A bola cai no pé dele, ele precisa de 2 toques para fazer um gol. É surreal. É surreal, eu acho que o Pedro... Porque, tipo assim, a história do Cano, a carreira do Cano é muito bonita, muito boa. Mas o Pedro é muito novo, cara, e ele já é muito grande. São então, 6 gols nos últimos 5 jogos. É impressionante. Cara, lembrando que era pra ele estar na seleção quando o Richarlison foi convocado, só que ele se machucou. Então ele teve um atraso nessa carreira na seleção. E ele é muito brabo. E me irrita. Não vou ver. Guel, pelo bem do futebol carioca, não é pra ficar irritado. Eu estou irritado. É engraçado que o Jorge Jesus sempre quis um centroavante, né? Ele ficou o ano inteiro ali falando, a gente precisa de um centroavante de área e tal. E aí não veio, mas veio agora pro Dome o Pedro, né? Mas trouxeram o Jesus que ralou, né? Sem o centroavante deu muito certo, não tô reclamando não, tá? Ô, Venê, em relação ao Pedro, ele que tem o fim do empréstimo dele agora no final desse ano de 2020, mas a temporada vai até fevereiro de 2021. A Fiorentina, que detém os direitos dele, quer que o Flamengo compre. Como é que tá essa situação? Será que o Flamengo consegue segurar o Pedro? Bom, essa situação está em negociação, normal. Assim como está acontecendo com o Pedro Rocha e Thiago Maia, que são 2 jogadores que também estão emprestados com valor de passe fixado ao término do empréstimo, o Flamengo está negociando. Caso não consiga estender o vínculo dele até fevereiro, que é quando termina a temporada 2020, o Flamengo só tem um caminho, que é exercer a opção de compra. Quanto valor total de 12 milhões de euros. O Flamengo já vai comprar, Vinícius? Oi, desculpa. Tu acha que o Flá vai comprar? Eu acho que sim. Eu acho que a tendência é essa. Ele não tem como, assim, não tem como um jogador. Porque, assim, quando você faz um investimento como esse, fica sempre a dúvida se vai ter o retorno, se ele vai se adaptar ou não. O Pedro já tem a certeza que ele vai dar retorno. Ele já está adaptado ao Rio de Janeiro, ele gosta de jogar no Flamengo. E tem um fator importante, ele quer continuar. Ele já avisou isso, a diretoria do time. Ele quer continuar. Agora está nas mãos do Flamengo. Do meu ponto de vista, vale o investimento. Entendeu? Vale o investimento. Eu também acho que vale, mas você acha, Vene, que se o Flamengo não quiser comprar, a Fiorentina vai deixar emprestar mais 2 meses? Será? Pelo que ele está jogando? Então, aí eu vou pegar o exemplo do Pedro Rocha. O Spartak, por exemplo, não quer estender até fevereiro, porque em fevereiro a janela para eles inscreverem os jogadores vai estar fechada. Com isso, seria um jogador que estaria lá na Rússia sem utilização. No caso do Pedro, a mesma coisa. Acho difícil que a Fiorentina estenda o contrato até fevereiro. Talvez até agosto, que é quando abre a outra janela, mas eu acho que o Flamengo, antes disso, vai resolver essa situação e vai exercer a opção de compra. Vale ressaltar o valor 12 milhões de euros, mas 2 milhões de euros já foram pagos pelo Flamengo com empréstimo. Agora resta a diferença de 10 milhões de euros, que podem ser parcelados, entendeu? Cara, o que são 10 milhões de euros para o Flamengo? Nada. Vamos virar a chavinha, falar do Vasco aqui. Ontem a gente falou sobre a demissão do Ramon Menezes, mas é uma decisão que vai muito além desses resultados que não estavam tão bons. Agora a gente vai... agora quem que vai assumir o Vasco? Eu quero que rode um VT para a gente saber. As recentes goleadas e a eliminação da Copa do Brasil tiveram certo peso para a demissão de Ramon Menezes do Vasco. Mas não foi só isso. Ao mês da sempre polêmica eleição no clube, questões políticas e grande pressão da torcida se unem aos resultados ruins para a queda do treinador. Na noite de terça, véspera da goleada sofrida para o Bahia, Alexandre Campelo participou de um evento para anunciar a aliança com a Avante Gigante, grupo do agora ex-pré-candidato Fred Lopes. O trabalho de Ramon já era questionado por sócios e uma demissão poderia dar um gás para a campanha nas eleições. Sem torcida no estádio, a pressão na internet por parte dos vascaínos ganhou força. Além disso, no aeroporto, 2 organizadas com diferentes visões políticas brigaram no setor de desembarque do Galeão. Através de um comunicado e uma rede social, Ramon Menezes se pronunciou e afirmou que vai seguir torcendo pelo time. Além dele, o auxiliar técnico Thiago Kozlowski e o preparador físico Léo Cupertino também deixaram o clube. O próximo desafio do Vasco no Brasileiro é o clássico contra o Flamengo, no sábado em São Januário. Pedro Certezas, eu vi seu desabafo no Twitter e eu concordei com você, mas me parece que os vascaínos não. Eu não acho que deveria mandar o Ramon embora. Eu fiquei assim, espantada,
Se eu fosse vascaína, eu não sei se eu ia querer que ele fosse embora. Mas o Casimiro falou ontem aqui que realmente é do futebol brasileiro, realmente tem que renovar. E todo mundo já estava conhecendo o ramonismo. Mas qual é a sua opinião em relação a isso, Pedro Certezas? Cara, eu falei que eu achava bizarro demitir. Aí eu conversei com vários vascaínos e tal, falaram que bizarro não é. Pode achar certo ou errado, beleza, mas bizarro não é. E, cara, me lembrou muito essa trajetória do Ramon, a do Barroca, cara, que começou sendo interino, aí ganhou uns 4 jogos seguidos, aí criou o ramonismo, que criou o barroquismo. Aí teve a bola e um porrete, muito parecido. Barroca bom, né? Exatamente. Aí do nada vai caindo, né? Tava passando o Valentino Rossi aqui fora, rapidinho. Ele aí, passa todo dia aí, né? Ele passa. E se for jogo do Vasco, ele marca gol. É incrível. Aí começa a cair, porque o time é limitado. Não tem, o Vasco não é o Bayern de Munique, tem que lembrar isso. Ele vai perdendo e tal. Aí resta saber se caiu porque o time é limitado ou por causa do Ramon. Escolheram acreditar que era por causa do Ramon e o Ramon saiu. Se fosse presidente do Vasco, não demitiria. Mas quem sou eu, né, Fernando? Agora é trazer... Agora, tipo assim, tem um Dorival pra contratar. Será que vai conseguir? Vamos ver, né? Ô, Vene, você que conhece dos parangolé dos clubes, né? A gente que vive internamente um clube, a gente sabe que às vezes o negócio vai muito além de resultados, né? Você, como um cara, um especialista em passar informação e observar também até momentos turbulentos, o Vasco tem um ano eleitoral, é sempre muito difícil por lá esse negócio. Você acha que isso pode ter pesado mais do que o ramonismo não funcionando em campo? Olha, Fernando, eu seria leviano se eu dissesse que isso, de fato, foi um dos motivos. Mas eu acredito que sim. Pelo que eu já acompanhei no eleitoral de clube, acredito que o Alexandre Campelo tenha pensado, sim, nas eleições no final do ano. Mas eu vou de acordo com o que o Pedro Certezas disse. Eu, conversando com muitos vascaínos, entendendo também, assistindo alguns jogos, eu não acho que a demissão do Ramon seja um absurdo, não, de verdade. Tudo bem, o elenco não era dos melhores, ele não tinha muitas peças boas no elenco, mas ele não estava conseguindo mais tirar o melhor do time. O time parou de evoluir, basta ver as 2 últimas atuações. Eu não acho um absurdo. Porém, como disse Pedro Certezas, eu, se eu fosse presidente, não demitiria agora, daria mais uma chance, talvez uma conversa. Mas ele decidiu por demitir e agora é um ano eleitoral e vamos ver qual será a opção dele. E a gente quer parar também, Fernanda. Tipo assim, o Vasco vai jogar contra o Flamengo sem técnico, né? A princípio é isso. E aí, vai que o Vasco toma uma sacolada. Vamos fazer esse exercício de imaginação. 4-0 Flamengo. O cara vai chegar já muito pressionado, cara. Porque já é uma coisa... É o maior clássico do Vasco. E já é um contra muito difícil pra reverter. Então já chega muito pressionado. Se não for um cara cascudo, tipo um Dorival da vida, vai ser difícil, entendeu? Eu daria mais esse ultimato com o Ramon, pelo menos no jogo contra o Flamengo. Se ele ganha do Flamengo, ganha uma sobrevida. Se ele perde, aí tem mais motivo, entendeu? Na minha cabeça também. A gente que é um programa muito clubista, né? E todo mundo aqui fala o próprio time, a gente põe o coração sempre nos comentários. Quando a gente fala de um time que não é nosso, a gente sempre vem com uma delicadeza. Porque, obviamente, o vascaíno tá em casa assim, ó. Você fala que quer ficar com o Ramon porque não era teu treinador, não sei o quê. Eu faço isso, então eu imagino a pessoa fazendo comigo. Por isso que eu falei, se eu fosse vascaína... Se fosse o Cazé aqui, seria... Pelo amor de Deus, moleque, que isso? Olha só, gente, já não é possível. Seria exatamente isso. Exato. O Cazé falou uma coisa ontem, Juninho Pernambucano. O Pedro falou que vai ser treinador, o Vasco vai com um do Sub-20, que é o Alexandre, e o Sistão, que foi um grande jogador do Vasco, passou lá pela base, pelo profissional. O Sistão vai ser o seu auxiliar, eles trabalham no Sub-20 e vão ficar à frente do Vasco no profissional. Ô, Juninho Pernambucano, o Casimiro falou uma coisa interessante ontem. O Ramon, ele sofreu com a própria glória que ele teve. Porque ele pega um Vasco desmantelado, melhora muito, põe um padrão ali brigando pelas cabeças. E aí depois, naturalmente, aquilo ia pelo um momento ou no outro, não ia conseguir aquela regularidade ali. E aí ele pagou pelo preço que ele mesmo implementou, ô Juninho. Isso é injustiça. Fernanda, eu diria uma covardia. Covardia porque em 4 jogos funciona. Depois de 4 jogos não funciona mais. Mas o futebol brasileiro assim. Não me surpreende essa decisão, porém não me agrada, tá, Fernanda? Você que não gosta muito do Vene porque ele é setorista, né, Juninho?
Você não gosta... Esse Setorinho, não vou nem falar aqui. Tá, não fala, você vai ficar nervoso. Ó, a torcida do Botafogo divulgou uma carta aberta, fazendo duras críticas à postura de jogadores e diretoria. O Botafogo continua na zona de rebaixamento. Vamos ver. Mesmo após a vitória em cima do Palmeiras, a situação do Botafogo continua complicada no Brasileirão. O time está na zona do rebaixamento, na 17ª posição. Torcedores redigiram uma carta aberta cobrando mudanças na postura de jogadores e principalmente da diretoria. O Botafogo, que é o clube multiesportivo mais antigo em atividade, não pode estar passando a situação que está passando hoje, com esse comitê vergonhoso que quer ficar empurrando alguns refugos aí, goela abaixo do torcedor, e a gente não pode tolerar isso. O que está acontecendo no campo é reflexo do que acontece fora dele. Se falta vontade no campo, é porque também está faltando vontade fora dele. Na carta, os torcedores questionam o fato da não descoberta de novos talentos e também sobre a contratação de jogadores rejeitados pela torcida. O último deles, o atacante Kelvin. E a torcida precisa ter voz. A torcida reclamou, né, de uma certa contratação e ainda assim os caras fecharam. Lecaros, que jogou apenas 2 vezes, e Cícero também foram citados. No texto, a relação entre o clube e Cícero é citada como quase paternal. Sobre a polêmica do Botafogo SA, na carta é retratada como um folclore, sem respostas ou iniciativas sobre investimentos. O texto ainda diz que o Botafogo está parado no tempo e não acompanhou as mudanças do futebol. Tudo que acontece em volta reflete nas 4 linhas, e a minha preocupação não são as 4 linhas, a minha preocupação é o futuro dessa instituição enorme. No fim da carta, uma convocação à torcida para que continue questionando e a cobrança por respostas por parte da diretoria do clube. Gente, nós somos o Botafogo. O nosso amor, a nossa devoção é ao Botafogo, não é aos dirigentes, não é essa diretoria, não é a diretoria anterior, não é a anterior e não é a futura. Nós somos o Botafogo. Nossa produção buscou um posicionamento de Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê de Futebol do clube, a respeito dessa carta. Ele disse também estar chateado e com raiva desse momento ruim e quer estar junto à torcida em qualquer protesto. Buscando mais uma chance de se reerguer no campeonato, o Botafogo encara o Sport no domingo, na Ilha do Retiro. Tenho certeza, os 2 assuntos aí. Primeiro, o Botafogo emitiu aí uma nota sobre a SA, o andamento dela. É isso? Então, o Anselmo Góes falou que o Botafogo, o Anselmo Góes do Globo falou que o Botafogo deu uma parada na busca pela SA. Aí logo depois o Montenegro falou que que é fake news isso, faltam 60 milhões, só 60 milhões de reais para conseguir o aporte inicial para começar a desafogar as dívidas do Botafogo. Cara, e que também admitir que a crise mundial atrapalhou, coronavírus, eleição dos Estados Unidos, dólar alto e tudo mais. Enfim, eu não sei o que acreditar. Eu acho que, de fato, a SA está dando uma estagnada, porque a gente vê prazos e prazos sendo falados muito pelo Montenegro e os prazos somem. Então, a gente não sabe, né? Só que eu fico revoltado. Ai, que susto, Pedro Certezas. Calma que você tá na televisão. Não, eu fico revoltado porque eu estou... Eu já sei o que você vai falar. Fala. Eu estou há semanas aqui nesse programa esperando falar coisas boas do Botafogo. O Botafogo vence, eu estou fora do programa, eu volto e já tem desgraça. É inacreditável, irmão. Não tem um dia de paz do Botafoguense que trabalha com... Ô, Pedro, eu já falei. Você tá certo. Cumprimento, Botafogo. Cara, qual era a chance do Botafogo? Olha só. Você tá vindo, o negócio tá tão quente que tá vindo uma força divina e tá fazendo um negócio no som que a gente não tá te ouvindo, de tanta energia que tem no seu comentário. Vamos falar da seleção brasileira? Eu sigo fazendo minha parte. Minha parte é mentindo para minha filha. Qualquer gol da televisão é gol do Botafogo, tá? Hoje tem seleção brasileira em campo pelas eliminatórias da Copa. As novidades você confere agora.
Foram quase 40 minutos de entrevista. Tite logo ouviu o médico Rodrigo Lasmar explicar a situação de Neymar. Ainda em Teresópolis, o atacante sentiu dores nas costas no aquecimento do último treino, antes da viagem do Rio a São Paulo. Ele teve uma pequena melhora de ontem para hoje. Ele vai ficar no hotel com o Rafael, nosso fisioterapeuta, fazendo um trabalho intensivo e vamos aguardar a resposta dele para que possamos amanhã, então, passar uma posição mais definitiva para o Tite. Os treinos da semana serviram para algumas definições. No gol estará o Everton. Douglas Luiz ganhou vários elogios e a vaga no meio-campo ao lado de Casemiro. E se Neymar não melhorar das dores nas costas, Everton Ribeiro vai jogar pelo lado esquerdo do ataque. Ele é um articulador, ele é um pensador, ele é um jogador criativo da penúltima bola. Né? E que pode ser também da última, finalizador de média distância. O comandante da seleção estava com saudades. Eu sou pilhado, sim, eu sou um cara muito acelerado nas ações. Um período longo, foram 11 meses, quase um ano, desde o último jogo da seleção brasileira contra a Coreia do Sul em novembro do ano passado. Nessa sexta-feira, o Brasil volta a campo e para um jogo oficial. Vai enfrentar a Bolívia pelas eliminatórias para a Copa de 2022. A partida vai ser aqui na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians em São Paulo. Tite vai matar as saudades de estar junto com os atletas, com a comissão técnica, trabalhando dentro de campo. Mas nem tudo vai ser bem como ele gostaria. Ele não terá apoio ali, pertinho, na arquibancada. Ainda por medidas de segurança contra a Covid-19, o jogo não vai ter torcida. Uma situação nova, pelo menos para a seleção brasileira. Para esses momentos, tu tem que ter também a satisfação de que o espírito de equipe para tomar a bola, ele depende de todos. Eu gosto de uma equipe vibrante, que ela faça as suas ações e que ela tenha alegria, prazer nos seus movimentos. Equipe que fez o último treino antes do jogo nesta tarde. Que seja um retorno com uma boa vitória, porque disso todos nós estamos com saudades. Será que vai ter Everton Ribeiro no time titular? Na volta do break, a gente tem aqui uma conversa exclusiva do Tite com o Everton Ribeiro. Você só tem aqui. Bebe aquela água, são 2 litros. Se quiser, bebe logo 500 ml de uma vez agora. Vai, bebe, 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 a gente já volta. Rede Economia. O que era bom ficou ainda maior. Mais economia, mais prêmios. Arroz carreteiro R$ 22,95. Feijão carreteiro R$ 6,59. Brama duplo de R$ 2,99. Filé de frango sadia R$ 9,98. E mais preço campeão. Alho R$ 15,90. Alcatra R$ 25,95. Papel mimo com 16, R$ 12,98. Nescau 800 gramas R$ 11,98. Grandes biscoito passatempo. Surf 1,6 kg. Ou Vênis 400 gramas R$ 8,98. Rede Economia. Com moderação. Consultores e clientes Jequiti, mesmo com a pandemia, continuam ganhando prêmios. Agora, durante os programas Roda Roda Jequiti, vocês concorrem a um sorteio especial. Nos programas de segunda a sexta-feira, serão sorteados 3 cupons de consultores e, aos domingos, 3 cupons de clientes. Cada cupom sorteado poderá ganhar até R$12 mil em prêmios. A cada R$10 em compras de produtos Jequiti, os clientes e as consultoras ganham um cupom cada para concorrerem. Envie agora mesmo seus cupons e boa sorte! Cidadania 23. No meu primeiro dia de mandato, quando cheguei, a luz estava cortada. Uma dívida de mais de 630 milhões. A coleta de lixo e o aterro sanitário estavam com a dívida de 4 meses. Foi aí que me deu mais vontade de trabalhar. Arregacei as mangas e fui para a rua trabalhar, para dar dignidade ao povo gonçalense. Eu voto 23 porque eu quero mais. Com José Luiz Lance, a mudança a gente vê. Puxa, vai ser umas férias e tanto, hein, crianças? Quem não gosta de viajar? Vamos nos divertir, vamos embora. Essa família adora e tá de malas prontas pra confusão. Papai, olha só que legal, é um pinico. Eles vão tirar umas férias frustradas na Europa. Será que agora eu estou certo? Tem que dirigir do lado direito.
Hoje, 11h15 da noite. Eu acho que a mamãe foi sequestrada. Na tela de sucessos. Vote 13. Val do PT 13992 para você não chorar depois. Precisamos de mulheres na Câmara de São Gonçalo. Vem comigo. Para mudar a nossa cidade, derrotar a velha política, educação e cultura para todas e todos. Oscar Bessa 13123. Amo São Gonçalo, conheço bem minha cidade. Vim para fazer a diferença. Vote Priscila Canedo para vereadora 13456. Vote 13. Muito bem, abre a tela, eu prometi aqui, por favor, a gente está com a sonora do Everton Ribeiro com o Tite. Rapidinho, exclusivo, você... né? Cadê? Exclusivo, só tem aqui. Quer ver? Ó, vamos ver. Tu tá se preparado para jogar? Hoje à noite tu tá se preparado para jogar? Importante aí, feliz, importante preparado para ficar no banco de reservas, graças a Deus. E preparado para você me botar no lugar que eu não gosto de jogar, que é na esquerda, se o Neymar sair. Tu vai ser brilhante hoje. Cara, o Tite real, eu ouço o Tite real, eu penso que é o Ruggeri, juro por Deus. Sério mesmo, no VT que a gente mostrou, eu falei, cara, é o Ruggeri. Vou falar rapidinho, Pedro, sua última. Minha última é que o Botafogo vai reencontrar Jair Ventura, Fernanda Maia. Esporte Botafogo agora tem que vencer pra fazer essa gordurinha que a gente tá precisando tanto. E vamos ganhar, Fernanda, vai dar bom. Felipe Ruggeri. Ô, Fernandinha, a gente acabou que na parte do Flamengo lá tem mais um cara ano que vem, né, 2021, o Flamengo talvez não tenha tanto dinheiro para contratar novos jogadores, porque ele vai ter que contratar quem já tá lá, como o Pedro, e é bom lembrar do Thiago Maia, que tá jogando um bolão, é raçudo, é a cara do Flamengo e vai ter que desembolsar um pouquinho aí pouquinho não, uma grana preta aí para contratar o Thiago Maia também. Tá rico, tem que desembolsar, Venê. Obrigada, viu, mais uma vez, fala pra mim a sua última. E ele tá mutado, gente. Não faz isso com o menino, não. Solta o som dele aí. Cadê ele? Vai. Solta o agora. som, solta o som. Tá mutado. Ah, não vamos deixar o Venê mutado. Ele tem que dar tchau, gente. Cadê? Mais uma vez. Vai, Venê. Tá mutado. Olha só, canal do Venê. É isso, Felipe? É canal do Venê? É canal Venê Casagrande lá no YouTube. Venê Casagrande no YouTube. Sigam o cara, procurar. Tudo de Flamengo. Sabe essas notícias assim do nada? É sempre o Venê que fala primeiro, ele sabe, então a gente não sabe o que ele faz. Quem é o contato dele que ele não fala, mas ele tem um contato quente que o homem sabe tudo do Flamengo. Venê, um beijo, desculpa aí, a gente não consegue te escutar, mas falei aqui do seu canal, ele que é jornalista do Jornal Dia, no Twitter dele também, quando eu quero saber coisas do Flamengo, eu vou lá no Twitter dele, que tem tudo lá, Venê Casagrande. Meninos, um beijo, bom final de semana.